A graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje eu quero, com a graça de Deus, compartilhar uma palavra com os amados, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nos versículos 35 a 41. Aqui está falando de que quando Jesus ali falava à multidão na beira do lago da Galileia, e aí chegando à tarde Jesus pediu aos discípulos que o levasse de barco, mar adentro, como é chamado o mar da Galileia, ou seja, lago adentro, para que ele pudesse descansar. Foi um dia bem puxado. Então, como diz aqui os versículos do capítulo 4 de Marcos, o Evangelho de Lucas e também Mateus narra essa mesma história de Jesus aqui. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, aqui Jesus no barco, os discípulos estavam ali com ele, gozando da sua presença. Mesmo assim, diante da luta, diante desse temporal, eles ficaram ali atormentados, tementes, quero dizer, não o bastante a companhia de Jesus ali com eles. Mas eles ficaram apavorados, preocupados. Eu quero aqui, amados, ver o barco como a igreja. Comparar o barco com uma igreja. E que possamos, assim, meditar no fato de que Jesus sempre está junto da igreja. Jesus sempre está junto da igreja. Ele é o Senhor da igreja. A igreja que somos nós. A igreja reunida no templo, agora, nessa época em que nós estamos passando, reunida em casa. Mas a igreja que vai ao mundo para testemunhar, a igreja que testemunha. E Jesus está conosco. Ele não abandona o barco. Jesus está conosco. A exemplo dos discípulos, nós podemos ver também que a igreja passa por provações, passa por lutas. No versículo 37 que nós vimos aqui, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Era uma luta, uma dificuldade que eles estavam enfrentando ali. Nós, como igreja, também enfrentamos dificuldades. Jesus no barco, e agora veio os discípulos e faz um apelo questionador. Mestre, olha, nós estamos perecendo. Mestre, e como quem diz: mestre, por que o senhor está dormindo? Por que o senhor está descansando? Nós estamos perecendo.
Muitas vezes nós também, como igreja, vamos a Deus em oração, vamos ao Senhor em oração, e às vezes vamos questionando, diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, dessa pandemia que está assolando o mundo. O Brasil passa por essa pandemia do Covid-19 e chegou no Brasil, chegou no nosso estado, na nossa cidade, aqui em Guarapuava, cidade vizinha, e muitas pessoas passando por essas lutas, com medo, com pavor, né? Famílias assim, fechados em casa, quase que tudo meio parado, pouca coisa se faz, e às vezes nós questionamos a Deus, mas Deus, por que, Senhor? Mas o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor das nossas vidas, e Ele age no momento certo. Aqui com os discípulos no barco, Ele agiu no momento certo. Às vezes temos que enfrentar medo, pavor, né, essa pandemia, como disse, que assola o mundo. Mas eu quero dizer aos amados que o nosso barco não está a sucumbir, porque Jesus está conosco. A igreja está firme e forte, apesar das dificuldades, apesar das aflições, apesar do vento, do pavor, que podem chegar até nós, mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus está conosco, Ele é o Senhor da igreja, Ele está no barco. Quando vemos Jesus, chegamos a Ele temos que apelar, mas uma oração assim, confiante, não questionadora, como fizeram aqui os discípulos. Claro, eles estavam apavorados, por causa do pavor, eles foram questionando Jesus, mas nós devemos chegar com fé, com confiança, que o Senhor está conosco. Jesus, o Senhor da igreja, é poderoso para nos guardar, para nos proteger, para nos sustentar, para acalmar a tempestade. E se tivermos que passar por lutas, saibamos que nós não passaremos sozinhos. Nós lembramos lá do Salmo 23 que, mesmo que andemos, o versículo 4, mesmo que andemos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Se tivermos que passar por alguma luta, não passaremos sozinhos, o Senhor está conosco. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a graça, a vitória, é Ele que nos traz a saída, a solução. E eu creio que para todas as coisas tem uma solução, até mesmo para esse Covid, essa pandemia, essa situação que o mundo passa. Eu creio que logo vai sair a solução. Deus já está preparando, usando cientistas, para que logo saia uma vacina e venha a cura. Porque o Senhor é o Senhor de tudo, é o Senhor da cura. E Ele age nas pessoas, Ele pode nos curar assim diretamente usando os meios. Assim, meus amados, temos que ficar confortados porque o Senhor está no barco. Jesus sempre está junto da sua igreja. Mateus 28, versículo 20, lá Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Também em João 16, 33, ele diz que Ele está conosco, que não precisamos assim nos apavorar. Ali diz assim, João 16, 33, e essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Passamos por aflições, sim, meus amados, mas o Senhor está conosco. Ele está conosco, Ele acalma o vento. Ele é o Senhor da história, Ele age na história, age nas situações. Jesus está conosco no barco, Jesus está conosco nas provações. Confie em Jesus, sinta a sua presença, saiba que Ele está com você, Ele está com a igreja, Ele está junto da gente. Você, meu irmão, não está sozinho. Jesus está no barco. Você não está sozinho. Pense nisso. Jesus está no barco. Vamos fazer uma oração. Deus, obrigado
pela tua palavra, que o Senhor nos conduza cada dia na tua presença e que possamos sentir a tua mão poderosa nos sustentando e nos guiando. Em nome de Jesus, abençoa-nos, abençoa meus amados irmãos, em nome de Jesus, amém.